Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos concluir o assunto da Idade Média. Vamos concluir, portanto, o assunto do final da Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, vocês estão bem lembrados, é o período situado entre aproximadamente o ano 1000 e o ano 1450, né, de uma forma geral na Europa Ocidental, ou seja, do século XI a meados do século XV. E nós vimos que em um primeiro momento, numa primeira fase da Baixa Idade Média, o século XI, XII e XIII, aquela civilização ocidental medieval, caracterizada pelo catolicismo, pelo feudalismo, aquela civilização se expandiu, a população cresceu, as cidades cresceram, o comércio se desenvolveu, sobretudo o comércio de produtos de luxo, de especiarias do Oriente, que era praticado no mar Mediterrâneo, controlado, pelo menos na parte europeia, controlado pelas cidades italianas, e a Itália vira o grande centro, né, desse desenvolvimento comercial. Duas cidades acabaram se destacando, Gênova e Veneza. Vimos que essa época também, essa fase inicial da Baixa Idade Média, do século XI ao século XIII, foi marcada pela expansão feudal, uma expansão territorial e religiosa, quando a nobreza europeia, com o apoio da igreja, com a participação de monarcas, né, e dependendo da região, com apoio também dos comerciantes, essa nobreza tenta conquistar territórios fora ali do limite da civilização ocidental. Essas expedições tinham um caráter militar e religioso, portanto, ficaram conhecidas de uma maneira geral como cruzadas. O termo costuma ser utilizado mais em relação às cruzadas na direção do Oriente Médio, com a intenção de libertar a Terra Santa, libertar Jerusalém, mas muitos historiadores utilizam o termo para qualquer expansão europeia, bem sucedida ou não, que ocorreu naquele período. Foi o caso da Península Ibérica, como a gente viu, na reconquista cristã da Península Ibérica, uma região dominada pelos muçulmanos, conhecidos lá como mouros. Gradualmente, esses territórios muçulmanos na Península Ibérica foram sendo reconquistados, né, pela nobreza católica do norte da Espanha e da França, e novos reinos católicos surgiram na região. Aragão, Castela, né, Portugal. Castela e Aragão, no final da Idade Média, né, se juntaram por meio de um casamento dinástico e deram origem ao núcleo, né, da Espanha. As cruzadas propriamente ditas no Oriente Médio, vimos que fracassaram. De toda forma, é inegável que essa expansão, que essa civilização ocidental, católica, feudal, estava em expansão naquele momento. População crescendo, cidades crescendo, comércio crescendo, né, e os territórios, né, e o território dessa civilização sendo ampliado. Só que nós vimos que na fase final da Baixa Idade Média, século XIV e século XV, essa civilização ocidental, católica, feudal, entrou em crise. A população continuou crescendo, mas a produtividade agrícola era muito baixa, aquilo gerou escassez, inflação, havia também uma escassez de ouro e de prata. Além disso, mudanças climáticas acarretaram numa queda da colheita europeia no início do século XIV, então já era escasso, ele ficou mais escasso ainda, então a falta de comida gerou fome. Por outro lado, a renda dos senhores feudais estava diminuindo, e com essa queda na renda feudal, os senhores aumentaram a taxação sobre os camponeses, ou seja, aumentaram a exploração sobre os camponeses, que naturalmente, passando dificuldades econômicas, agora tendo que trabalhar mais para os senhores feudais ou pagar mais taxas, acabaram se revoltando, acabaram se rebelando, né? E aquela estrutura social medieval tradicional, primeira ordem, o clero, segunda ordem, nobreza, né? Terceira ordem, o povo, que incluía os camponeses, muito rígida, uma hierarquia, né? Muito rígida, pelo menos tentava transmitir essa rigidez social. Essa hierarquia ela começa a desabar, porque os camponeses não aceitam mas respeitar o poder dos senhores feudais desafiam, inclusive, as diretrizes ou normas que a igreja estabelecia quanto à ordem social. Então, era um sintoma da crise, né? As revoltas camponesas não deram certo, elas fracassaram, mas, de toda forma, era um sinal de que a sociedade feudal estava em crise. Paralelamente, nós vimos que, além da fome e das revoltas, ocorreu o surto da peste negra. A peste negra que teve origem lá na Ásia, no norte da China, foi se espalhando pelo continente asiático, foi acompanhando as rotas das especiarias, especialmente aquela rota que saía da China, atravessava a Ásia Central, parava ali no Mar Negro, no sul da Rússia, no sul da Ucrânia.
onde os italianos buscavam especiarias, buscavam os produtos orientais. A peste negra, então, foi acompanhando essa rota da seda, chegou ali no Mar Negro, os italianos foram contagiados, ou então ratos e pulgas acabaram embarcando nos navios italianos, especificamente de Gênova, e a peste chegou na Itália. A Itália era o centro, né, do comércio europeu, as artérias comerciais partiam da Itália, né, para praticamente toda a Europa, e o resultado é que a peste foi se espalhando pelo continente europeu. Fome, revoltas, peste. A Igreja Católica se dividiu, né, no cisma do Ocidente com dois papados rivais, como a gente viu também na última aula. E ficou faltando falar das guerras feudais. Disputas entre nobres, guerras civis da nobreza, disputando terras, disputando feudos e disputando tronos europeus. Tronos em reinos da Europa. Em Portugal, em Castela, em Aragão, na França, na Inglaterra. As guerras feudais mais famosas, que eram guerras simultaneamente por terras, por feudos e pelo controle da monarquia, eram guerras, portanto, dinásticas, as verdadeiras guerras dos tronos, né, estavam ocorrendo naquela época. As duas mais famosas foram a Guerra dos 100 Anos, que ocorreu em território francês, envolvendo França e Inglaterra, e a Guerra das Duas Rosas, que ocorreu na Inglaterra. A Guerra das Duas Rosas já na segunda metade do século XV, mas é porque a crise do feudalismo na Inglaterra se estendeu, né, até o final do século XV. Na França, a crise, geralmente a gente considera que ela foi encerrada no final da Guerra dos 100 Anos, né, que termina em meados do século XV. Em Portugal, ocorre também uma guerra civil, dinástica, que foi a Revolução de Avis. Uma guerra entre Portugal e Castela, que deixou a nobreza portuguesa dividida, disputando o trono de Portugal, e no final a dinastia de Avis acabou assumindo o trono com apoio, inclusive, de mercadores, de comerciantes, né, da burguesia portuguesa. Mas o assunto da Revolução de Avis, né, que foi a guerra dinástica em Portugal durante a crise do século XIV, esse assunto vocês viram com o professor de História do Brasil, viram com o Djalma, né? Então eu vou explicar para vocês agora, bem rapidamente, pegando só o essencial, a Guerra dos 100 Anos na França e a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra. Beleza? Então vou explicar essas duas guerras num outro vídeo, passando para vocês o esquema em PDF que vocês têm, né, que eu mandei, falando sobre isso. Aliás, passando não, eu vou comentar, eu vou passar o PDF para mim e vou comentando com vocês. O meu PowerPoint aí está com problema, então eu passo o PDF e vou comentando os itens com vocês. Beleza? Então vamos falar isso agora no próximo vídeo. Até já.